Vamos orar. Deus, Tu não tens obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas se Tu me quiseres, porque Tu queres me querer, então Tu me levas a te querer, com o mesmo querer que Tu me queres. Porém, se Tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá, sem que Tu me queiras. Antes, converte o meu coração, o meu querer, para que eu te queira, com o mesmo querer que Tu me queres. Pai, opera nesse congresso, edificando a Tua igreja, salvando as ovelhas desgarradas e enchendo o nosso coração da alegria do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça, misericórdia e paz a todos os irmãos que estão espalhados pelo Brasil, pelo exterior, um grupo considerável de irmãos que tem participado deste congresso. E antes de nós entrarmos na proclamação propriamente dita da palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto Literatura com Propósito. O Pai tem levantado alguns irmãos aqui no nosso país e também no exterior, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, para suportar esse programa de equipar líderes com a literatura com o propósito do Evangelho. Há um grupo de pessoas espalhadas aí que têm colocado seus talentos, suas capacidades e seus dons espirituais para a propagação de uma literatura que trate da obra da suficiência de Cristo. O Senhor tem despertado irmãos que têm a visão do Evangelho, o Evangelho da graça, para orar. Nós temos grupos de oração para contribuir, para dar o suporte ao projeto, para traduzir para o espanhol. Hoje nós temos 9 livros já traduzidos para o espanhol e um que está sendo traduzido, para promover e organizar os congressos nestes países que eu nominei aqui, e até mesmo na ilha de Páscoa, onde tivemos em 2019. E desde 2003, aqui no Brasil, e 2006, a partir do Mercosul, já atingimos alguns milhares de pastores com livros, CDs, congressos e material de evangelização. E como o Fernando falou ainda há pouco aqui, se o Senhor mover o seu coração para ser um parceiro nosso, para que essa obra chegue a outras pessoas, aqui então o Instituto Sola Graça, que é
um braço forte da missiologia e do suporte. O WhatsApp dele é 43 999368728. E você também pode entrar pelo e-mail contato@solagracia.com.br e assim estreitarmos a participação para que essa mensagem ela se propague, ela encontre corações. Como vocês viram nos testemunhos, nós temos muitos testemunhos de pastores e de líderes que têm sido edificados, porque a nossa tônica é quase como que uma goteira, assim, uma tônica, colocando e batendo em cima daquilo que é essencial para a história da igreja. Esse projeto que tem dado resultados para a glória de Deus, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por ele. Hoje é o nosso último dia desse congresso do Novo Nascimento e nós louvamos ao Senhor pelo que ele tem feito. Nós temos recebido alguns testemunhos da revelação do Espírito Santo para vidas que têm dito: encontrei o descanso. Hoje o Senhor abriu o meu coração, ou abriu os meus olhos. São vários testemunhos. E nós simplesmente agradecemos ao Senhor, porque é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós vamos agora voltar para a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 8 a 11. Aqui nós estamos meio parados. Estamos aqui remoendo um pouco. Aliás, ruminando um pouco, mastigando um pouco sobre esta maravilhosa operação de Deus na vida do apóstolo Paulo. O versículo 8 diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Um cristão que carregava a sua cruz resignadamente,
quando avistou, de repente, uma fábrica de cruzes. Ele entrou na loja e perguntou: vocês aceitariam a minha cruz à base de troca? É uma boa cruz, mas eu já não estou mais aguentando o seu peso. Será que não dá para trocar por uma outra? Sem problemas, meu amigo. Escolha à vontade. Então ele passou, entrou, experimentou várias cruzes, mas nenhuma delas estava bem. Ele reclamava de todas. Essa é muito grande. Essa é muito pesada. Essa é feia. Essa é muito áspera. Essa aqui cheira mal. E ele ficava escolhendo e dizendo e desculpando essa cruz. Não, por horas ele revirou a loja inteira. E justamente quando o vendedor já estava perdendo a paciência, finalmente ele encontrou uma cruz de que gostou. Parecia ter sido feita sob medida para ele. Ele ficou alegre e então disse: eu fico com essa. Quanto lhe devo? Você não me deve nada. Você não deve nada, amigo. Nessa confusão toda, o Senhor acabou escolhendo a sua própria cruz. Quer dizer que nós temos uma cruz. Escolheu e ficou com a sua. De quem é a cruz que o crente leva? Na verdade, a nossa cruz não é nossa. A nossa cruz é a de Cristo. Muitos confundem fardos da vida, pesos, dificuldades, doenças, parceiros incompatíveis, filhos problemáticos, drogas, e acha que isso é a cruz. Não, isso não é cruz. Isso é fardo. Isto é problema que a gente tem nesse mundo. No mundo a gente tem tribulações, tem aflições. A cruz do crente é a cruz de Cristo. E essa cruz é o lugar da nossa morte. A cruz não é pesada. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é uma canga. E qual foi a canga que Jesus e eu estivemos juntos? O meu povo lá do Piauí sabe muito bem o que é canga. O boi. Eu, quando era menino, tangia um par de bois puxando um engenho. Eles estavam numa canga e a gente ia tangendo para que houvesse a moagem. Quando é que eu e Jesus estivemos numa mesma canga? Foi lá na cruz.
Esta é a cruz do crente. É a nossa cruz. A cruz que nos liberta de nós mesmos. Eu quero ler um texto aqui interessante, que foi escrito por um dos homens de Deus do século XX, que mais influência teve na minha vida. Um deles, porque tem vários, mas o Dr. A.W. Tozer, ele escreve sobre a velha e a nova cruz. O texto é muito longo, eu vou resumir algumas coisas. Ele diz: sem fazer-se anunciar, e quase despercebida, uma nova cruz introduziu-se nos círculos evangélicos dos tempos modernos. Isso aqui ele escreveu por volta de 1950. Ele chamava de tempos modernos naquela ocasião. E ela se parece com a velha cruz, mas é diferente. As semelhanças são superficiais, as diferenças fundamentais. Uma nova filosofia brotou dessa nova cruz com respeito à vida cristã. E dessa nova filosofia surgiu uma nova técnica evangelística, um novo tipo de reunião, uma nova espécie de pregação. Este novo evangelismo emprega a mesma linguagem que o velho, mas o seu conteúdo não é o mesmo e sua ênfase difere da anterior. A velha cruz não fazia aliança com o mundo. Para a carne orgulhosa de Adão, ela significava o fim da jornada, executando a sentença imposta pela lei do Sinai. A nova cruz não se opõe à raça humana. Pelo contrário, é sua amiga íntima. E se compreendermos bem, considera-a uma fonte de divertimento e gozo inocente. Ela deixa Adão viver sem qualquer interferência. Sua motivação na vida não se modifica. Ela continua vivendo para ser seu próprio prazer. Só que agora se deleita em entoar coros, em assistir filmes religiosos em lugar de cantar canções obscenas e tomar bebidas até cair, bêbados. A ênfase continua sendo o prazer, embora a diversão se situe num plano moral mais elevado, caso não seja intelectualmente. A nova cruz encoraja uma abordagem evangelística nova e por completo diferente. O evangelista não exige a renúncia da velha vida antes que a nova possa ser recebida. Ele não prega contrastes, mas semelhanças. Busca a chave para o interesse do público, mostrando que o cristianismo não faz exigências desagradáveis, mas pelo contrário, oferece a mesma coisa que o mundo, somente num plano superior. O que quer que o mundo pecador esteja idealizando no momento, ela mostra exatamente que é aquilo que o Evangelho oferece, sendo que o produto religioso é um pouco melhor. A nova cruz não mata o pecador, mas dá-lhe nova direção. Ela o faz engrenar em um modo de vida mais limpo, mais agradável, resguardando o seu respeito próprio. Para o arrogante, ela diz: venha, mostre-se arrogante em favor de Cristo. E declara ao egoísta: venha, vanglorie-se no Senhor. Para o que busca emoções, chama: venha e goze a emoção da fraternidade cristã. A mensagem de Cristo é manipulada na direção da moda corrente, a fim de torná-la
aceitável ao público. A filosofia por trás disso pode ser sincera, mas a sua sinceridade não impede de que seja falsa. É falsa por ser cega, interpretando erroneamente todo o significado da cruz. A velha cruz é um símbolo de morte. Ela representa o fim repentino e violento do ser humano. O homem, na época romana, que tomava a sua cruz e seguia pela estrada, já despedira dos seus amigos. Ele não mais voltaria. Estava indo para o seu fim. A cruz não fazia acordos, não modificava, nem poupava nada. Ela acabava completamente com o homem de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Golpeava-a cruel e duramente. E quando terminava o seu trabalho, o homem já não existia. A raça de Adão está sob sentença de morte. Não existe comutação de pena nem fuga. Deus não pode aprovar qualquer dos frutos do pecado, por mais inocentes ou belos que pareçam aos olhos humanos. Deus resgata o indivíduo, liquidando-o e depois ressuscitando em novidade de vida. Oh, velho Tozer! E vai longe, eu não vou dar muito, mas você pode procurar no livro dele, O Melhor de Tozer, que ele vai trabalhar esse texto como ninguém. Ontem nós vimos que Paulo abandonou, perdeu sua autoconfiança anterior para ganhar a Cristo. Paulo tinha um pedigree que era maravilhoso. Lembra-se que ontem nós falamos da sua origem e das suas conquistas. Era um homem extraordinário. Mas quando ele, no caminho de Damasco, é obstaculado por uma visão celestial, e ele cai por terra, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz falava em aramaico, em hebraico. E Saulo disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os discípulos. Só que ali começa, naquele encontro, a teologia de Paulo, que é a identificação de Cristo com o crente. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque o crente nada mais é do que a vida de Cristo, vivendo nele. Mas para que a vida de Cristo venha viver nele, ele precisa morrer. A lagarta precisa morrer para surgir a borboleta. E o velho Adão precisa morrer porque o velho Adão, ele é imprestável. Não tem acordo, como disse o Tozer, ele tem que morrer. Agora, nós temos um evangelismo moderno que tenta burilar este velho Adão, educá-lo na escola, na igreja, nos sistemas, mas ele não tem solução para ele. A única solução dele é a morte. Então, o apóstolo disse que ele considerou todo esse background dele como escubalon. Lembra-se que ontem nós falamos essa palavra, que é tudo como excremento, como lixo podre, inaproveitável, para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo.
E no verso 9, 3:9, ele diz exatamente isto, que apresentam três coisas. Ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para ganhar a Cristo, ele descreve isto aqui de três maneiras, como vimos ligeiramente ontem. Primeiro é ser encontrado nele, isto é, ser unido a Cristo. Por que Paulo foi achado nele? Alguém perguntou, como é que se fica em Cristo? Como que se é achado em Cristo? Primeiro porque Paulo foi trazido a Cristo pelo Pai. Que nós vimos ontem, mas vamos repetir isso porque Bíblia não se aprende de carreirinha. A gente aprende meditando, voltando. Então vamos dar uma olhada em João 6,44. João 6,44. Jesus dizendo, ninguém, olha só, ninguém é quantas pessoas? É ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Primeira coisa que você precisa saber é que aqui está a salvação sendo produzida pelo Deus Salvador. A Trindade toda está envolvida nessa salvação. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A segunda coisa está em João 12, 32 e 33, que diz o seguinte, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus atraiu todos os que o Pai lhe deu para que morressem juntamente com ele. Todos que o Pai lhe deu, porque ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. E todos que o Pai lhe deu, ele os atraiu no seu corpo na cruz, para que estes morressem juntamente com ele. Eu estou tratando de campo espiritual. Nós não estivemos fisicamente com Cristo, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Nós estivemos em Cristo do ponto de vista espiritual. Jesus não estava morrendo sozinho. Ele estava ali levando sobre si uma gama enorme de pessoas que estava sendo atraída por ele. O terceiro aspecto é que o Espírito Santo convenceu Paulo do pecado. O Pai levou Paulo a Jesus. Jesus atraiu Paulo na cruz e o Espírito Santo convenceu Paulo do pecado. João 16, 8 e 9. Jesus disse, quando ele vier, ele aqui é o Espírito Santo, é o Paráclito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O que é pecado? Pecado é incredulidade na pessoa de Cristo. E só pode ser convertido por meio do Espírito Santo. Saulo era um homem justo na lei, era um homem irrepreensível, como ele mesmo disse, porém,
Ele não cria em Cristo. Ele era um incrédulo. E ele precisava ser convencido pelo Espírito Santo. Por quê que ele foi achado nele? Porque quando Cristo o atraiu para que ele fosse crucificado. Não havia solução para o Saulo. Saulo é Adão. Adão é irrecuperável. Tem que morrer. E ele vai dizer isto em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Quando ele vai nos chamar a atenção, por quê? Pois o amor de Cristo nos constrange julgando isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui alguns querem dizer que esse todos são todos indistintamente. E aí gera uma salvação universalista. Tem alguns que pregam que a morte de Jesus foi por todos e, portanto, todos já estão justificados. Isso é uma doutrina corrente no mundo moderno. A igreja universal, a igreja que crê na salvação universal, que todos já estão justificados por Cristo. Mas não vemos esta interpretação como verdadeira. Esse todos aqui são todos que o Pai deu a Jesus Cristo e que Jesus atraiu na cruz e que Jesus morreu por eles na cruz. São todos os que creem. Os que creem, não são os que acreditam. Já vou responder uma pergunta. A diferença entre crer e fé são a mesma coisa, só que um é verbo, o outro é substantivo. A fé vem do ato de crer, mas não confunda crença com a ideia de acreditar. Acreditar e crer. Acreditar é dar crédito a. Crer é você depositar-se totalmente na palavra de Deus e na suficiência de Cristo. Não é dar crédito a Cristo, é crer em Cristo. Portanto, meus irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu encontrei aqui o meu atestado de óbito. Que eu fui crucificado com Cristo, e Paulo também. Outra coisa, porque ele foi vivificado por Deus em Cristo. Paulo foi levado pelo Pai a Cristo, Cristo o atraiu a si, o Espírito Santo o convenceu do pecado. Paulo estava em Cristo quando Cristo morreu, e ele morreu com Cristo, mas ele foi vivificado por Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. Mas Deus, olha que coisa, ele tinha falado que há uma luta de 3 poderes ali anteriores, o curso deste mundo, os potestades do ar, o poder da carne. Aí depois ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos. O que um morto faz? Não era morto bios, não era morto físico, era morto espiritual. O que um morto espiritual faz? Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aqui o grupo não disse aleluia, por quê? Aleluia. Parece que vocês não creem na Bíblia. Olha só. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha bem que Paulo está dizendo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos
né? Levados pelo Pai a Jesus, Jesus nos atraiu, porque essa palavra é a mesma no grego. Tanto o Pai, se não ele não trouxer e ele atrair, é a mesma palavra. E ele nos incluiu nele, ele nos fez morrer nele, mas ele nos ressuscitou com a vida dele. A vida de Adão ficou onde? Ficou no pé da cruz, ficou fora da cruz, ela desapareceu, ela morreu. Isto é um ato espiritual. Por que Paulo se achava em Cristo? Porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo lhe convenceu do pecado, mas aí não, a fé que vem pela palavra de Deus também é uma expressão que se manifesta na vida regenerada. O homem velho não tem fé. O homem velho tem leis de probabilidade, de avaliação dos fatos. Eu acredito, mas ele não tem fé. Fé é um ato do homem regenerado, da nova criatura. Jesus é o autor e o consumador da fé. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é nossa, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, mas esse homem crê. Isso é um grande mistério. O mistério da fé. Tem vários mistérios na Bíblia, são cerca de 14 mistérios. E o mistério da fé é um destes que nós não sabemos explicar. A gente fala para uma pessoa e ele crê. Opa, como é que aconteceu isso? Fala para outra e ele não crê. Você não sabe explicar. Você não pode explicar. Mas aquele que crê, Paulo creu. Eu também criei. E você? Então, aqui tem uma turma dizendo amém. E você aí, atrás da câmerinha, você que está aí na sua casa, é um ato pessoal. É um ato pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 14. 2 Coríntios 4, 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso falamos. Isso aqui é o melhor seminário do mundo. Você sabe como é que você pode pregar? É só crer. Quando você crê, você fala. Você pode falar daquilo que você sabe. E o versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa ressurreição aqui é a ressurreição final. Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo espiritualmente. E aqui vai ser a ressurreição final do nosso corpo. Paulo foi um homem de fé que creu. E quando você crê também, você se arrepende. O arrependimento da sua autoconfiança. É isso que nós estamos visto aqui, quando Paulo disse em Filipenses, bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda aí, ele debulha aquele mundo de coisas, circuncidade, e no final ele diz, mas para mim, o que era lucro considerei como perda por causa de Cristo. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Ter nojo do que você fez. E abdicar da sua própria confiança. Cair fora. Eu não confio em mim. Um dia, conversando com um médico, ele me disse assim, Glênio, você precisa ter autoconfiança. Eu digo, meu amigo, se eu confiar em mim, eu estou perdido. Eu preciso ter confiança no alto. Porque essa é a confiança dada por Deus. E porque Cristo é a sua vida. Paulo vai chegar a essa conclusão em Colossenses capítulo 3. Vamos ler os versículos 3 e 4. Aliás, vamos fazer aqui. Pega o versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Olha,
Vamos ler o 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos deste mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aí ele vai dizer, não useis isso, não proves aquilo, outro, não toques naquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem. Quando chega no capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer isto aqui. Por quê? Morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a vossa vida, olha só, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo que é a nossa vida. Olha só, não é mais a vida de Adão, meu irmão. É a vida de Cristo. Existe uma diferença que eu quero deixar com você aqui rapidinho. A diferença entre o velho homem, o servo do pecado, e a natureza terrena sujeita ao pecado. O velho homem era o Adão. Este foi crucificado com Cristo. Agora nós temos uma natureza terrena que é sujeita ao pecado. Para essa natureza, Paulo vai dizer no versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Fazei, pois, morrer esta natureza terrena. E eu tenho que entender que essas duas coisas precisam ser compreendidas. O velho homem foi crucificado, mas eu tenho uma natureza terrena que precisa ser crucificada diariamente. Como é que Paulo foi encontrado nele? Porque o Pai o levou, porque Cristo o atraiu, porque o Espírito Santo o convenceu do pecado, porque ele foi crucificado com Cristo, porque ele foi vivificado por Deus em Cristo, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo, porque ele se arrependeu de sua autoconfiança e porque Cristo é a sua vida. A pergunta que eu faço para você é esta. Você crê assim? Ok? A segunda coisa, porque ele disse assim, e não ter justiça própria. E não ter justiça própria. Uma posição de moralmente aceitável a Deus por causa do seu esforço humano. Você sabe quem eu sou? Tem muitas pessoas que batem no peito. Você sabe quem eu sou? Eu fui criado na igreja. Meu amigo, nada disso tem valor. Se você não foi crucificado com Cristo, se Cristo não é a sua vida, isso é balela. Isso não funciona. Deus não vai aceitar a nossa justiça porque ela está encharcada de orgulho, de pecado, de soberba. Ontem nós nos referimos àquele trapo de imundície que a Bíblia fala e das 3 categorias de pessoas que existem. Os hedonistas, que são aqueles que vivem de prazer, os moralistas, que são tipo Sócrates, gente inatacável, moralmente digno, e os religiosos. Mas os 3, a justiça dos hedonistas, dos moralistas e dos religiosos não presta para a salvação do réu. Vocês conhecem a parábola do fariseu e do publicano, né? Jesus propôs essa parábola para alguns. Vamos ler esse texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9, Lucas 18, 9. Ele diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos.
por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Olha, ele orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. Ele não tinha Deus, mas ele chamava a si mesmo de Deus. Ó Deus, olha só. Orava de si para si mesmo e chamava, ó Deus. Esse não é o Deus do céu, não é o Deus da redenção. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Já se comparam com os outros homens e aí começa, roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana. A lei dava 2 vezes por ano, e ele está aqui 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era um homem inatacável. Moralmente inatacável, religiosamente inatacável. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia deste pecador. Eu sou um pecador. E aí Jesus termina dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. A minha justiça não serve, meu irmão. A minha justiça é trapo de imundícia. A terceira coisa que ele diz aqui, para ser achado nele, é ter a justiça que vem pela fé em Cristo. Justiça que vem pela fé em Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a morte e ressurreição de Jesus e a nossa morte e ressurreição com Jesus. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é todo aquele que acredita, é todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pelos seus sentimentos. É assim? O justo viverá pelo seu entendimento. É assim? O justo viverá pela fé. Pela fé. E a fé se baseia na palavra de Deus. Uma vez eu estava pregando numa cidade aqui do estado de São Paulo, num congresso, num teatro cheio, e de repente eu estava anunciando essa morte de Jesus e gritou no meio daquela grupo assim, entendi! E eu olhei para o lado assim, e procurei, ele disse, entendi. Era uma criança de 7 anos. Entendi! Eu digo, você entendeu o que, meu filho? Eu entendi, eu não presto. Minha mãe e meu pai vivem falando que eu não valho nada e eu precisava morrer, mas eu não sabia como. Oh, meu filho. Pouco tempo ele me escreveu, quando eu contei essa história, ele disse, eu sou aquele menino, hoje eu sou pastor. Porque se você não morre, vai ficar aí esse problema terrível. E a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E o justo viverá pela fé. E ele diz aqui no versículo 10 uma coisa maravilhosa. Maravilhosa que ele faz dizer aqui, ó. Para o conhecer. No versículo 9 ele disse, e ser achado nele, nós vimos como é que a gente é achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para a finalidade. Professora,
Denise, você que é professora de português, essa preposição é o quê? Finalidade. Para. Qual é a finalidade de estar baseada na fé? Para o conhecer. Mas não é conhecimento intelectual. É um conhecimento relacional. É um conhecimento de intimidade para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Tomando a forma, sin morfeu, sin com, morfeu forma, conformando-me com ele na sua morte. Não é conformando-me com ele na sua ressurreição, ainda que a sua ressurreição é o produto consequente da morte. Mas eu preciso levar o morrer de Jesus diariamente. Paulo está dizendo da intimidade contínua de conhecer a Cristo, de conhecer a sua ressurreição e os seus sofrimentos. Isto é um processo vitalício de morrer para si mesmo, sendo conformado com a sua morte. Não existe possibilidade de nós pararmos de olhar a cruz de Cristo. Hoje nós temos um Supremo Tribunal aqui no Brasil, cheio de problemas, mas não se pode defenestrá-los porque eles são vitalícios. Só quando completar a lei da bengala e aí botar para fora. Mas eles são vitalícios. Sabe que uma coisa que é vitalícia na vida do cristão? É levar a conformação da morte de Jesus diariamente. Isso é vitalício. Isso é contínuo. Este é o processo contínuo de levarmos o morrer de Jesus. E em segundo lugar ele fala, em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Há uma vida cristã que não remove o sofrimento do cristão. Nós não estamos no Éden, nós não estamos num mundo sem problemas. Jesus, quando estava terminando o seu ministério terreno, ele disse assim, no mundo vocês vão passar por tribulação, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a obra do Espírito Santo é nos conformar com a morte de Cristo. É que nós tomemos a forma da morte de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 14, a palavra de Deus nos diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Essa morte aqui é eterna. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa mortificação é por meio da obra de Cristo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem muita gente tentando se mortificar com processos ascéticos. Colocam, por exemplo, silício no corpo, tomam banho frio, se chicoteiam, fazem essas coisas tentando se mortificar. Mas não é desse jeito a mortificação. É se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne. E isto só pode ser feito pela cruz de Cristo. Só através de Cristo crucificado. A conformação do crente com Cristo em sua morte é o ponto de partida da fé, mas também é o ponto vitalício do processo de mortificação da nossa natureza terrena. Ele não só é a entrada, mas ele é o caminho. A cruz não é um evento histórico, ela é um processo de relacionamento do crente com Cristo. Romanos 6, 5 a 7. Romanos 6, 5 a 7. Vocês têm um pouquinho de paciência que eu ainda tenho mais um tempinho
E eu quero deixar isto mais mastigado possível que eu puder. Porque, Romanos 6:5, porque se fomos unidos, olha aqui, a união, se fomos unidos, se fomos identificados, se fomos batizados, se fomos mergulhados com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Evangelho é morte e ressurreição. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com Ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu, justificado está do pecado. Não dá mais para cobrar. Eu tenho um amigo que ele emprestou $50 mil para um outro amigo, e esse amigo foi para o Mato Grosso, tinha uma coisa de draga de ouro, e no meio do caminho ele foi morto. E o corpo voltou para cá. E no dia do enterro ele disse que ficou olhando para o amigo assim. Perdi um amigo e perdi $50 mil. Porque nem dava para falar para a viúva, porque não tinha documento nenhum. Quer dizer, cobrar o quê? Morreu o amigo e o dinheiro foi embora. Então, nós precisamos saber que o diabo não pode cobrar mais nada da gente, porque estamos justificados em Cristo. Nós morremos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Ele pode chegar e dizer assim, puxa, pode fazer acusações e coisas, mas você não tem que dar resposta, porque você foi incluído nesse processo. Mas também você precisa levar o morrer de Jesus diariamente. Há uma ação permanente da fé levando o morrer. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 11. 2 Coríntios 4, 8 a 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: em tudo nós somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não. Agora vem o gerúndio. Levando. Levando o quê? A outra versão diz levando sempre. Coloca um advérbio de tempo aqui. Levando sempre e por todo lugar. Sempre advérbio de tempo, por todo lugar, advérbio de locução adverbial de lugar. Levando sempre por todo lugar. Estou olhando para a professora para ver se eu não estou errando o português. Levando sempre por todo lugar a mortificação do Senhor Jesus. De quem é a cruz? É sua? É a dele, a cruz dele é a sua, e a sua é a dele. Ele tomou aquela cruz que era minha e foi para ela. E agora eu tomo a cruz que ele morreu a minha morte para que ele viva em mim. Levando sempre por todo lugar o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia! É isto que faz a diferença. É isto que torna o homem uma pessoa invencível, porque você não pode vencer um morto. Ele já foi vencido, e você não pode destruir a vida de Cristo que está nele. Ela é uma vida extraordinária. Ontem nós falamos de um homem sem pernas, que entrou na igreja, se arrastando até o altar, e as pessoas impressionadas com aquele cara, ficaram mudas. Aquele homem mutilado pergunta: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem metade do corpo? E essa frase precisa ser meditada, viu? E o pastor disse: sim, Deus aceita a metade de um homem que se entrega inteiramente.
mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Jesus se entregou inteiramente por aqueles que o Pai lhe deu para salvar totalmente. Então você que crê, eu estou falando agora para você que crê, você deve se entregar completamente a Cristo como tendo sido crucificado com Ele e viver em plena convicção de fé na sua conformação com a sua morte. Não tem outra alternativa. A paráfrase desse texto na Bíblia diz o seguinte, do texto de... a paráfrase, a mensagem, a Bíblia, a mensagem, do texto de Filipenses 3, 8 a 11, ele diz assim, desisti daquelas coisas inferiores, para que pudesse conhecer pessoalmente e experimentar Cristo e o poder da sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isto para alcançar a ressurreição dos mortos. Eu desisti de tudo aquilo que era inferior para conhecer pessoalmente a Cristo. A vida cristã começa na experiência com a obra de Cristo, nos crucificando com Ele, e continua a nossa conformação com a sua morte, levando em nosso corpo o seu morrer. Cada dia. Eu gosto muito de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Quando Paulo diz, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui Paulo não disse eu me glorio na minha cruz, mas eu me glorio na cruz de Cristo. Mas há uma dupla crucificação, a minha para o mundo e a do mundo para mim. É uma obra que vai além da nossa compreensão. Alguém disse, a vida oferece apenas duas alternativas. Duas alternativas. Crucificação com Cristo ou autodestruição sem Ele. Crucificação com Cristo ou autodestruição sem Ele. Onde você se encontra? Onde eu me encontro? Você já nasceu de novo? A perguntinha da Mary Monson. Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Eu não estou lhe perguntando se você está na igreja, se você foi batizado, se você aceitou Jesus. Estou perguntando se você crê que a morte de Jesus foi a sua morte, que a ressurreição de Jesus é a sua ressurreição, que Cristo vive em você, que Cristo é a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo revele essa maravilhosa obra de Cristo nos nossos corações. Eu não preciso de uma religião, eu preciso de Cristo. Eu não preciso ser um homem que tenta ser melhor, eu preciso de Cristo transformando a minha vida. Pai, só o Senhor pode fazer essa obra na vida de cada pessoa, para a tua própria glória. Amém.
E, pastor, tem muita gente pedindo para mandar abraço, mas a gente sabe que é impossível nós citarmos todos aqui. Então, depois você vai dar um abraço coletivo para o pessoal, né? Mas algumas perguntas chegaram, e uma delas é: o meu nome foi colocado quando no livro da vida? Na eternidade, quando o Cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo, ou há 2000 anos atrás? Nós queremos mexer com os arquivos de Deus, mas não dá para a gente mexer nesse negócio. Só que ele diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. A Bíblia que diz isso. E eu não sei explicar isso. Eu creio no que está escrito na Bíblia. E creio que não existe nada na Bíblia que tenha sido colocado pelo homem, porque a palavra de Deus diz que usa uma palavra theospneukos, que é o sopro de Deus na inspiração das Escrituras. Então, desde a fundação do mundo, que meu nome está lá, e é por isso que ele tem um projeto para salvar todos aqueles que o Pai deu a Cristo. Uma outra pergunta, pastor. Uma vez nascido em Cristo, como fazer para viver essa nova vida nesse mundo caído? É o que eu acabei de dizer aqui. Tem que viver exatamente experimentando o morrer de Cristo diariamente para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Levando sempre por todo lugar. Eu sou tentado todos os dias, eu tenho uma natureza caída, uma natureza que sofre as tentações deste mundo. São tentações, as mesmas tentações que Jesus sofreu. São tentações físicas, psíquicas e espirituais. Só o crente é tentado nas 3 fases. Os outros já estão presos no pecado. E eu tenho que levar o morrer de Jesus. Quando eu sou tentado fisicamente, sexualmente, uma tentação, o que eu faço? É simplesmente tentar despecar? Não dá para a gente. É olhar para Jesus. Senhor, eu confesso. Olha, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. No Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, ele trazia um cordeiro para oferecer no lugar do seu pecado, para ser o purificador do seu pecado. Hoje nós já temos um cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E ele é o meu sumo sacerdote. E eu chego para ele e confesso, não só o pecado, mas confesso que ele é o meu Salvador. E assim eu ganho a dimensão do levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Amém. E essa pergunta foi do Nilson, e agora um conterrâneo seu lá de Piripiri, de Piauí. É o Felipe? É o Felipe. Oh, Felipe. Felipe é um menino de 17 anos, muito precioso, que está caminhando no Senhor. Eu vou fazer, tem uma outra pergunta que é bem parecida com a dele, vou fazer as duas aqui, pastor. Gostaria que o pastor falasse mais sobre como podemos levar a nossa cruz dia a dia de forma prática e sermos cada vez mais conformes com a morte de Cristo. E a outra pergunta que não tem identificação, gostaria de saber o que significa a palavra fazer mortificar a natureza terrena. É a mesma coisa, fazer morrer a natureza terrena. Nós não podemos fazer morrer por nós mesmos, nós estamos num plano espiritual. Levando pela fé a mortificação do Senhor Jesus, a morte de Jesus, a cruz de Cristo. Nós não temos cruz nossa, a cruz é de Cristo. Nós nos voltamos para a palavra de Deus. Isso tem que ser internalizado em nós. Tem que tomar conta de nossos pensamentos, sentimentos, corações. Todas as vezes que eu passei um período bem ruim o ano passado e tive um tempo que eu tomei
12 dias, aliás, 15 dias antibiótico. Eu tive 12 dias de febre, uma febre intermitente. E o médico dava e eu não passava, e eu tomava o antibiótico. Mas quando foi que ela foi passar? Depois de 12 dias. Mas o antibiótico começou a funcionar desde o primeiro dia. Foi o acúmulo do antibiótico ao longo do tempo que foi combatendo aquela infecção que ninguém até hoje descobriu. Quando eu confesso a palavra de Deus como palavra de Deus, ela vai operando em mim. Todos os dias eu confesso, pela manhã e confesso à noite, confesso durante o dia. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu respiro todo o tempo, são 17 vezes em média por minuto. Eu inspiro oxigênio, eu expiro gás carbônico. Eu inspiro vida, eu expiro morte. Eu inspiro algo que me dá saúde e expiro algo que está me matando. Eu confesso todos os dias a palavra de Deus que eu morri com Cristo e que Cristo é minha vida. Que eu morri com Ele. Isso é ato espiritual. Isso não é lavagem cerebral, isso não é psicologia. Eu estou baseado na palavra de Deus, não em autossugestão. Eu estou baseado na palavra de Deus e a palavra de Deus tem o poder. A diferença da minha palavra, da palavra do homem e a palavra de Deus, é que a palavra do homem é um veículo de comunicação, mas a palavra de Deus é um instrumento de operação. Deus opera pela sua palavra. E quando eu confesso a palavra de Deus, ela vai fazer efeito como antibiótico até que tudo cesse, e eu estou crucificado com Cristo. Eu me lembro de uma irmã que tinha um problema muito sério, e ela chegou para mim e contou a história, e eu disse para ela, olha, só tem um jeito, é você crer na palavra de Deus. E o que é que eu faço? Confesse a palavra. Confesse a palavra. Ela diz, mas eu fico parecendo papagaio. Se você é papagaio, papagaio seja. Mas confesse a palavra como palavra de Deus. E levou um tempo até que aquele problema, que era um problema de adultério, saiu da vida dela. Saiu pela palavra de Deus. Não saiu por autossugestão. Saiu porque Deus opera pela sua palavra. Temos uma pergunta agora em duas partes. Enquanto ao Espírito Santo, a partir da ascensão de Cristo Jesus, é que ele age naquele que crê? E após convencer o homem do pecado, é possível que haja conformidade entre os atos do velho homem e o do novo? Olha, o Espírito Santo está agindo desde a eternidade. A Trindade age, sempre agiu e age. Eu não me converti porque eu criei. Eu criei porque ele me converteu, ele estava me agindo. E ele age na história, ele agiu na vida do povo de Israel. Ele age na vida da igreja. Agora, o velho homem já não domina. Ele disse, a não ser que eu não seja capaz de entender o que o texto bíblico diz. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que não sejamos servos do pecado. Não somos mais servos do pecado. Agora, existem coisas da natureza terrena que estão em nós e que precisam ser mortificadas pela vida de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Esse é um ato contínuo. É um ato que vai se tornando realidade espiritual até que nós sejamos tomados da plenitude de Cristo. Há um processo. A morte de Cristo é início, processo e objetivo de toda a vida cristã. Ok, amados, estamos chegando ao final desse congresso, desse ano de 2021, diferente, de longe, não podendo abraçá-los pessoalmente, mas uma pergunta que teve uma resposta aqui do nosso pessoal já, que nós já estamos pensando no próximo. Então,
Gostaríamos que você colocasse diante de Deus essa motivação de que estaremos já pensando no próximo. Em breve nós encaminharemos outras notícias a vocês. Louvamos ao Senhor por mais esse acesso que nós tivemos a todos esses lares. Agradecemos a Deus por esse privilégio de chegarmos aí até a sua cidade. São muitas no exterior. Enfim, Deus vai usar esse meio e, como eu falei, revisite essa pregação, revisite essa transmissão para que o Espírito Santo possa continuar falando com você. Pastor Glênio, gostaria que você encerrasse então esse congresso. Nós nos despedimos aqui desses nossos encontros, mas não da nossa missão de testemunhar do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Como dizia o velho pregador do século XVII, Richard Baxter, um homem que viveu doente com tuberculose por mais de 40 anos, enfermo, mas uma beleza de confiança. Ele disse: a cruz precisa ser carregada. A cruz de Cristo. Não temos liberdade de passar por cima dela ou de evitá-la. Não temos liberdade. Essa é a cruz que nos liberta. Até o nosso próximo congresso, como o Hildo já falou, pode ser algum tempo depois, aqui neste mundo ou na congregação dos santos, na casa de Abba. Nós vamos fazer agora aqui aquele abraço. Eu estou sofrendo tanto de não poder abraçar vocês. Então, aquele abraço de 15, 20 segundos, estarmos juntos, sentindo um ao outro, de ter esse contato. Mas faz de conta que aqui você recebe o nosso abraço e que você não tire os seus olhos do Senhor. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por isto sereis salvos. 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse é o Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à direita do trono de Deus, exercendo uma eterna salvação. Glória ao Senhor. Um grande abraço a todos, ou aqui ou lá, no próximo encontro, para a glória do Senhor. Amém.